Olá, tudo bem com vocês? Começamos agora mais um Minuto Agro. Hoje o nosso convidado é o Vitor Rezende. Ele que atua como assessor político no CREA Goiás. Tem uma vasta experiência no ramo de engenharia civil, é vice-presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis e traz conosco a importância da infraestrutura para o agronegócio. Vitor, é um prazer recebê-lo aqui no programa Minuto Agro. Obrigado, Josi. Eu que agradeço pela participação do programa. Nós temos observado ao longo dos tempos que o seu programa, o Minuto Agro, tem sido referência na área do agronegócio. Muito obrigado. Vamos falar sobre a importância da infraestrutura no agronegócio. Estamos à disposição. Vitor, quando nós falamos sobre a infraestrutura, nós sabemos que ele é um grande desafio para o nosso agronegócio e que a logística, às vezes, não acompanha a demanda do agro. Na sua opinião, o que precisa ser feito para ampliar e melhorar a infraestrutura do agronegócio aqui no estado de Goiás? Olha, a gente tem várias vertentes, né? E o papel principal são dos atores. O papel do produtor, que tem dado a sua grande contribuição por ser referencial aí, destaque no PIB brasileiro em torno de 22% em 2019, e cada ente precisa fazer o seu papel. Nós precisamos de políticas público-privadas, das parcerias, para que possa desenvolver, tanto o produtor fazer a sua parte, que é produzir, o governo resolver o problema de destravar a questão do licenciamento, e a iniciativa privada fazer os seus investimentos na questão de rodovias, ferrovias, portos, e essa questão logística para que possa destravar, para que possa desenvolver e dar melhores condições de escoamento para os produtores rurais. Quando você fala sobre o escoamento das produções do produtor, importantes são as malhas viárias, para que isso aconteça de forma efetiva e ligue todos os elos dessa cadeia. Nessa seara, quais são as recomendações técnicas, uma vez você é engenheiro civil e pode nos orientar a respeito disso, para a manutenção e até mesmo a recuperação de uma malha viária? Olha, a grande importância da recuperação é a questão do planejamento. É a questão do planejamento, depois orçamento, execução e o pós-obra. O pós-obra que a gente fala é a manutenção. Então, quando se trata de estradas vicinais, de estradas rurais, a gente precisa de um plano de execução. Quando a gente fala de malha viária, a gente só pensa na questão logística da malha viária rodoviária, dos asfaltos, dos buracos, das questões, mas uma das grandes preocupações é dentro da propriedade rural, a questão das pontes, as obras de arte, a questão da drenagem das águas, as chuvas muito fortes que tem acontecido nos últimos anos, e isso tem deteriorado as estradas vicinais. Então, entrando dentro das propriedades rurais, a gente vê que tem que ter um plano, um planejamento de manutenção preventiva e corretiva dessas estradas, sabe? Parceria, a gente vê muito no interior do estado, principalmente em Goiás, no centro-oeste, a grande participação das associações, dos sindicatos, que têm feito essa mobilização com as prefeituras locais, com o governo do estado, a nível estadual, federal, e tem feito essa parceria para construir e melhorar o escoamento. Porque para nós, Goiás, o Brasil, o segundo maior exportador do mundo, e Goiás, né, na região centro-oeste, porque se a gente notar, as nossas estradas no centro-oeste e no norte são as que têm as piores condições, e são poucas a questão das estradas federais. Então, nós precisamos de políticas que atendam à demanda das estradas rurais, as estradas vicinais, também a malha rodoviária. Hoje, quando a gente fala em escoamento de grãos, a questão rodoviária, o modal rodoviário é o mais utilizado. Em torno de 62% da produção é escoada via o modal rodoviário. Então, nisso tem problemas de buracos, congestionamentos, a questão de atoleiro, né, no norte do país. Então, em Goiás, a gente tem visto que tem se buscado, principalmente no sudoeste, parcerias
sindicatos, associações, para manutenção e um melhor escoamento da produção, porque como no início a gente falando sobre essa questão de 1/3 é gasto em logística, então o produtor precisa preocupar em produzir e exportar. Aí entra essa questão que cada um fazendo a sua parte vai ter um melhor conjunto, uma parceria de sucesso. Quando você fala dos modelos, dos modais para o escoamento de grãos, nós sabemos que tem a rodoviária, que você muito bem explicou e citou aqui, mas também nós temos o ferroviário, o aquaviário. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses outros 2 modelos e qual a importância destes modelos estarem sincronizados com a produção do produtor para que haja hoje uma melhor comercialização. Olha, quando a gente fala desses modais, foi justamente isso que a gente falou. A gente já pensa no rodoviário, o caminhão, o custo frete, a questão do pedágio. Então, nós precisamos avançar nesses assuntos. Hoje, essa questão de infraestrutura, a questão dos modais ferroviário, a ferrovia Norte-Sul, está finalizando, precisando ficar funcionar, né? Está em operação. A questão da concessão foi para Rumo Logística, e a gente vê que o modal ferroviário e o aquaviário é a metade do preço do modal rodoviário. É um modal mais limpo, né? E com isso uma maior capacidade de produção, de armazenamento, de carregamento. A gente vê a questão dos portos também, né? Agora a questão do dutoviário, né? Ele tem a produção Goiás, né? Tem grandes usinas de álcool, a questão do álcool, né? Uhum. Então a gente vê que precisa de investimentos públicos privados, porque o governo, se a gente pegar a questão das ferrovias, durante aproximadamente 20 anos, ficou estagnado porque precisa de investimentos pesados. Muitas vezes o governo precisa, a questão das licenças, a questão de desenvolver e fazer com que os investidores tenham essa capacidade, essa confiança de colocar investimentos, fazer as concessões, para que eles possam desenvolver e sair o mais do mesmo, né? Então nós precisamos, a região centro-oeste, nós aqui em Goiás, precisamos muito desses meios de transporte, né? Desses modais rodoviários, o rodoviário que é bastante utilizado, a questão do ferroviário e o aquaviário. Nós temos rios que tranquilamente dá para a gente transportar e da gente desenvolver o nosso estado. A pandemia Covid-19 nos ensinou e nos trouxe a importância da internet chegar ao campo. Nós sabemos que o governo do estado de Goiás tem se mobilizado para que o pequeno e o médio produtor possam ter uma internet, um acesso a essa internet de forma um pouco mais ampla. Nós sabemos que muitos não têm acesso e a falta de acesso é um dos problemas também para a comercialização. Você acredita que a internet está, assim, dentro dessa infraestrutura e logística e ela é tão necessária para que o produtor possa exportar e ter a sua comercialização em larga escala? Sim, claro. Quando a gente fala na infraestrutura, também tem a questão das telecomunicações, né? A questão a gente vê um debate falando sobre a implantação do 5G, mas e o 5G no campo, né? O rural, esses que têm produzido e que têm carregado, vamos dizer, o Brasil nas costas, né? O Brasil que produz, né? Eles que têm demonstrado. Então, a tecnologia nas grandes agropecuárias, nos grandes produtores, isso é uma realidade, mas eles têm que buscar. Já o médio e pequeno produtor precisa desse avanço, precisa desse apoio do governo, né? A pandemia nos ensinou muito isso, né? Então, as questões digitais, as questões do acesso, e no campo não pode ser diferente. Precisa desse incentivo, precisa desse empurrão, né? Porque tanto o agronegócio é a força motriz que tem carregado o país, que tem desenvolvido, que tem mostrado a sua força, e a questão da infraestrutura da internet é muito importante. Hoje as aulas
remotas, né, a gente vê grande dificuldade, mas vê que é necessário. Chegou o momento de que tem que atender tanto na área da educação as pessoas que não têm acesso à internet e no campo os pequenos produtores, os médios produtores, aqueles que têm buscado se antenar, se desenvolver e acompanhar a evolução tecnológica que o país está vivendo, que o agronegócio está vivendo. Então, quando a gente vê as grandes indústrias com aplicativos, desenvolvendo a questão dos drones, né, as tecnologias, as colheitadeiras automáticas, né, então a gente precisa dessa informatização no campo também. Então o pequeno e o médio produtor precisa desse apoio do governo, da iniciativa privada, essa implantação dessas torres para atender a demanda é muito necessário nesse momento. Quando nós falamos de políticas públicas, você como um assessor institucional do CREA, o que pode nos trazer algumas novidades que o CREA está fornecendo para o nosso ramo do agronegócio nessa parte da infraestrutura? Olha, essa questão a parte da infraestrutura, a parte a gente tem buscado parceria com os municípios de Goiás, né? Nós temos projetos institucionais, nós temos projetos que atendem às demandas na área institucional, na área política, a questão de regularizar as cidades com código de obras, contratação de profissionais, questão de implantação de programas de horta hidropônica, a questão do programa de viveiro, né, de cidades verdes, que é um dos novos projetos que foi desenvolvido lá pelo presidente Francisco Almeida. E a área da infraestrutura, a gente tem participado das discussões nas casas legislativas, na questão das câmaras municipais, essa parceria com o legislativo, com o executivo, e nós temos buscado isso. Temos buscado participar, estar antenado no que a sociedade tem buscado, tem pedido aos profissionais da engenharia, e a gente vê muita importância. Quando a gente fala do agronegócio, a gente lembra dos agrônomos, dos engenheiros ambientais, dos florestais. Então, eles têm uma inserção muito grande nessa área. Eu, como engenheiro civil, a gente trabalha mais essa parte rodoviária, essa parte de infraestrutura, essa parte de manutenção, de orçamento, construção. Então, é a engenharia rural em si, né? Então, nós temos participado bem, nós temos buscado estar nesse ambiente do agro, né? Do agro com a engenharia, juntando a engenharia, né? A indústria, a construção civil e o agronegócio, pode ter certeza que é responsável por 70% de tudo que se produz no país, né? Então, nós temos buscado isso, atender às demandas da sociedade, dos profissionais e caminhar para o futuro com inovação tecnológica. Vitor, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa Minuto Agro. Mando nosso abraço a todo o pessoal do CREA e o trabalho que tem feito em prol do agronegócio. Deixo aqui os minutos finais para suas últimas considerações. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Certo? A gente tem desenvolvido esse trabalho, né, em conjunto, em parceria aí com vocês, com a Assembleia Legislativa, com o seu programa que tem grande visibilidade, tem mostrado a diferença do agronegócio. E a gente, né, agradeço em nome, como vice-presidente da ABENC, né, Associação dos Engenheiros Civis, e temos desenvolvido esse trabalho institucional, esse trabalho que tem atendido as parcerias com as associações, com o desenvolvimento aí do nosso Estado, e muito obrigado. Obrigada, Vitor. A você que nos acompanha, nossa gratidão. Compartilhe as nossas redes sociais, canal YouTube TV Alego, o canal 3.2. Acompanhe o Minuto Agro toda semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.